Nele, por Kenneth Hagin. Parte 1. Uma lei espiritual que poucas pessoas têm em mente é a de que nossas confissões nos governam. Quando usamos a palavra confissão, há quem pense instintivamente em confessar o pecado. A Bíblia realmente diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. No entanto, esse é apenas um aspecto da confissão. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre outro ângulo, que é a declaração da nossa fé. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso não se refere à confissão dos pecados, mas a confessar Jesus como Salvador. Com o coração, o homem crê e com a boca declara que Cristo é o seu Senhor. Provérbios 6:2. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. O que dizemos é nossa confissão, e as palavras que proferimos nos governam. Jesus nos ensinou sobre isso, em Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Vamos meditar um pouco mais nas seguintes palavras do nosso mestre. Qualquer que disser, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Jesus sabia a respeito do que falava? Ou são simplesmente palavras de um sonhador irresponsável? Não são promessas de um sonhador. O Rei dos Reis sabe exatamente o que declara. Ele assegura que você terá o que disser. Se alguém realmente crê em algo com coração, positivo ou negativo, e pronunciá-lo, certamente irá obtê-lo. Cristo declarou que seria dessa forma. É sempre com o coração que eu me criei, e com a boca é feita a confissão de quaisquer provisões do Pai Celestial. Note como essas duas frases da Bíblia dizem a mesma coisa com palavras diferentes. Com a boca se faz confissão, Romanos 10:10, e tudo que disser lhe será feito, Marcos 11:23. Hebreus 4:14. Visto que temos o grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão. A palavra grega é traduzida nesse trecho como profissão, em outros trechos como confissão na versão King James. As traduções modernas também utilizam esse vocábulo. Vamos reter firmemente a nossa confissão é um ensinamento do texto bíblico aos cristãos. Qual é a confissão que devemos reter firmemente, ou seja, o que devemos guardar? É a manifestação da nossa fé no Senhor Jesus Cristo e no nosso Pai Celestial. Trata-se da declaração de que cremos na Palavra de Deus. Embora seja sincera, a maioria dos cristãos é fraca. Isso acontece porque eles nunca ousaram confessar realmente o que as Escrituras Sagradas dizem a seu respeito. Não conseguem declarar seus direitos e conquistar o que a palavra afirma que possuem. De fato, muitos manifestam uma confissão errada, embora a retenham firmemente de maneira correta. Uma declaração equivocada é uma manifestação da derrota e da supremacia de Satanás. Há cristãos que sempre falam sobre os momentos em que se encontram nas mãos do diabo. Comentam a respeito das lutas que enfrentam, das dificuldades por que passam e de como adversários distanciam do sucesso. Além disso, dizem que o inimigo os mantém enfermos e os prende ao cativeiro. De acordo com o que Jesus ensinou, à medida de que declararem esses infortúnios, isso lhe será feito. Sei que as pessoas não agiriam de tal maneira se realmente soubessem o que fazem, mas um tipo de confissão incorreta pode ser vista como um manifesto inconsciente de que o nosso Pai Celestial é um fracasso. O Todo-Poderoso não é um fracasso. Isso não faz parte dos atributos de Deus. Quando uma pessoa fala em uma derrota, menciona as obras do diabo. O Senhor não deseja que a igreja seja derrotada. Ele afirmou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mateus 16:18. A fé requer expressão e testemunho. Testemunho é uma parte da vida na fé. Se o cristão quer desenvolver uma fé invencível, deve declarar continuamente o que o Criador tem feito por ele.
Quanto mais uma pessoa fala sobre isso, mais real o Senhor se torna para ela, pois quanto menos se comenta um assunto, menos real ele parece. A fé é como o amor, vem do coração, do espírito, e da mesma forma vive e encontra alegria em sua contínua confissão. Na prática, quanto mais o marido ou a esposa declaram seu amor um pelo outro, mais o sentimento é fortalecido. Se repararmos cuidadosamente na vida de Jesus, veremos que desde o início de seu ministério, até o momento que foi levado à cruz, ele sempre confessou quem era e qual seria sua missão em vida. Por exemplo, o mestre afirmou: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. João 16:28. Essa foi uma confissão em 4 partes. Ela demonstra sua vida da encarnação à ascensão. Uma das declarações mais corajosas feitas por Cristo foi: quem vê o Pai vê a mim. Que confissão ousada! Se alguém quiser olhar para o Pai, olhe para mim. Em João 12 ele afirmou: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Versículo 45 e 46. Deixe-me repetir. O Senhor constantemente confessava quem era e qual seria a sua missão em vida. Sim, alguém poderia dizer, mas era Jesus. Eu sei disso. E as Escrituras ensinam que o Salvador nos deixou seu exemplo e que devemos seguir seus passos. Então, temos de confessar constantemente quem somos, não fisicamente, mas de acordo com a palavra de Deus. Essa é a confissão que devemos reter firmemente. 1 João 3, 1, 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conhece a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Romanos 8, 14, 16 e 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por sermos filhos de Deus, somos herdeiros do Onipotente, co-herdeiros de Cristo. Confessemos alegremente nosso vínculo com o Altíssimo. De que forma estamos relacionados a Ele? Somos nascidos do Todo-Poderoso. Ele é nosso Pai. Ousemos assumir o lugar de filhos do Senhor e declarar o que somos. Descubra o que a palavra diz sobre você e faça com que essa seja a sua confissão. Com frequência as pessoas me perguntam sobre o estudo da Bíblia. Embora eu tenha várias sugestões, essa é a única que eu apresento em todos os lugares aonde vou. Pelo fato de ser um cristão, ao abrir o Novo Testamento, em primeiro lugar, leia as epístolas. À medida que você lê, verifique todas as expressões como em Cristo, nele, em quem, por quem e etc. Com um lápis colorido, sublinhe-as. Você encontrará aproximadamente 140 dessas expressões, a maior parte delas nas epístolas. Algumas, no entanto, não dizem exatamente o que você possui em Cristo. Por exemplo, a saudação de Paulo em uma epístola é: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Ela possui a expressão em Cristo, mas não nos diz coisa alguma a respeito dos nossos direitos. Diz apenas que estamos nele. Encontramos ainda outras passagens que transmitem a mesma mensagem, mas não usam frases específicas que incluem nele. Ainda que digam que um cristão é o que possui, uma vez que está no Senhor. Quando encontrar tais passagens, copie-as e medite nelas. Comece a confessá-las a garantia: este é quem eu sou, e isto é o que eu possuo por intermédio de Jesus. Veja que as confissões de fé criam realidades. No que concerne ao Pai, funciona assim: tudo que possuímos é em Cristo. Ele o fez. Tudo que as Escrituras dizem sobre nós é nosso legalmente. A Bíblia é um documento legal selado com o sangue do Cordeiro Santo. Entretanto, as promessas bíblicas só se concretizam quando nós confessarmos e cremos no poder da palavra. O Senhor quer que desfrutemos e conhecemos a realidade do que Ele providenciou para nós, e Sua palavra revela-nos como fazê-lo. Como exemplo, vemos que o Criador nos providenciou um novo nascimento,
e a Bíblia mostra como a salvação providenciada tornou-se realidade. Embora algumas pessoas digam: Deus salvou Beltrano na noite passada, sabemos que, do ponto de vista do Onipotente, ele não resgatou aquela pessoa apenas na noite anterior, pois desde quando Jesus ressuscitou dos mortos, disponibilizou sua liberdade. O homem simplesmente aceitou sua salvação na noite passada, e a redenção que o Pai providenciou há mais de 2000 anos tornou-se realidade para aquela pessoa. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus não teve de efetuá-la novamente, pois a provisão foi feita por ele. Romanos 10:10 nos diz como obtemos a realidade da salvação em nossa vida. Romanos 10:10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É sempre com o coração que o homem crê e com a boca faz sua declaração. Quando alguém crê em alguma coisa com o coração e confessa com a boca, ela torna-se real em sua vida. As confissões de fé geram realidades. À medida que lemos algumas expressões como em Cristo, nele e em quem, as passagens às vezes não parecem verdadeiras. Pode parecer que realmente não possuímos o que elas dizem que temos nele. No entanto, se alguém começar a confessar com a boca: isso é meu, isso é quem eu sou, isso é o que possuo, então tudo irá se concretizar, pois já existe no reino espiritual e queremos torná-lo realidade no meio físico, onde vivemos na carne. Então, ao encontrar essas passagens, lembre-se de 1. Sublinhar cada passagem. 2. Escrevê-las. 3. Meditar nelas. 4. Confessá-la. E 5. Começar a declará-las com a boca. Parte 2. Em suas realidades. A grande confissão. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Confissão. Com o meu coração, creio que Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou dos mortos para minha justificação. Confesso com o meu Senhor e Salvador. Ele governa minha vida e me guia. É claro que a primeira declaração que devemos fazer é de que Jesus é nosso Senhor. Nascer de novo e tornar-se filho de Deus são a chave de todas as provisões e promessas de Deus para nós. Essa confissão determina quem domina o reino espiritual e define nossa posição. Ao declararmos o governo de Jesus, imediatamente colocamos-nos sob seus cuidados, na proteção do Senhor. Ele é o nosso pastor. Assim que confessamos seu senhorio, podemos ir adiante e confessá-lo como pastor. O Salmo 23 é para todos nós porque Cristo destacou: eu sou o bom pastor. João 10:14. Costumo acordar durante as madrugadas e confessar: o Senhor é meu pastor. Não necessito de habilidade ou força. Não preciso de dinheiro nem de coisa alguma, pois o Senhor é meu pastor. Atos 17:28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Confissão. Nele eu vivo, movimento-me e existo. Que vasta fonte de poder. Em Cristo, meu Salvador e Senhor, tenho vida, energia, tenho força para tarefas impossíveis. João 15:5 e 7. Eu sou a videira, vós os ramos. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Confissão. Eu estou e vivo nele, que é a videira. Eu sou a vara, e a vida de Deus está em mim. Sua natureza, a qual é a natureza do amor, está em mim. Assim como o sangue corre em meu corpo físico, sua vida corre em meu interior. Deixarei essa vida e o amor me dominarem. Quando alguém nasce de novo, passa a ter o Salvador. Essa é a única maneira de estar nele. Porém, Jesus advertiu: se as minhas palavras estiverem em vós. Nesse contexto, estar significa viver. Sua palavra vive em mim, uma vez que a pratico. Muitos cristãos nascem de novo e estão nele, mas os ensinos do Senhor não estão nessas pessoas. É por isso que a oração não lhes surte efeito. A Bíblia vive em mim à medida que eu a executo.
Posso memorizá-la, citá-la, ou até mesmo fazer pregações, sem que as Escrituras estejam vivas em mim. Devo permitir que a palavra tenha trânsito livre dentro de mim, que me ensine e me domine. Deixo a mensagem das Escrituras ocupar o lugar em minha vida, assim como eu gostaria que Cristo ocupasse, se estivesse aqui em forma humana. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Confissão. Sou uma nova criatura em Jesus, um novo ser com a vida e a natureza de Deus. Tenho a habilidade do Senhor em meu interior. Um cristão não é renovado como um colchão. Ele se torna uma nova criatura. Não é apenas transformado, mas é uma nova criação. Alguém como nunca existiu. Outra tradução diz: ele é uma nova espécie. O servo de Deus, renascendo em Jesus, não tem um corpo físico novo, embora irá tê-lo um dia. Trata-se do homem interior, o qual é uma recriação. O velho homem que costumava estar aqui é passado. O homem espiritual é realmente novo, como diz o texto de 2 Coríntios 4,16. E o interior, o verdadeiro homem, é uma nova criatura, pois assume uma nova vida e a natureza do Pai Celeste. Retenhamos firmemente a nossa confissão de que você é uma nova criatura. Então, o novo homem será manifesto exteriormente na carne. Aprenda a deixar essa nova criatura interior dominar o exterior. Ao olhar para nós, Deus contempla esse novo homem em Cristo e parecemos bem melhor do que fora dele. Não podemos ver um ao outro em Jesus, pois olhamos para o próximo do ponto de vista natural, mas o Senhor nos vê nele. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Confissão. Sou feitura do Senhor, Ele fez de mim uma nova criação. Não fizemos de nós novas criaturas. Ele o fez. Seria melhor você tomar cuidado ao falar sobre a feitura do Criador. Seja cuidadoso para dizer a mesma coisa que Ele diz sobre você em sua palavra. Tome cuidado para não magoar ou zombar do Todo-Poderoso com expressões como: sou tão pobre, fraco e indigno, nunca terei valor algum. Ele não tornou o cristão esse tipo de pessoa. O Senhor nos fez para nos sentirmos valiosos, de modo que pudéssemos permanecer em sua presença como se nunca tivesse cometido pecado. Ele nos fez novas criaturas justificadas. Por isso devemos declarar quem somos de fato, em vez de dizer o que pensamos ser. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Confissão. Sou a justiça de Deus em Cristo. Minha situação com o Senhor é segura. Minhas orações valem muito. Leia Tiago 5,16. Destemidamente, declaramos que Deus fez de nós justiça. Nós não o fizemos, Ele o fez. Justiça significa condição com o Altíssimo. Jesus, que é justo, tornou-se nossa justificação. Portanto, podemos permanecer na presença do Pai como se nunca tivesse cometido qualquer injustiça, sem nos sentirmos condenados ou temos um complexo de inferioridade espiritual. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Confissão. Por estar em Cristo, agora mesmo não há condenação para mim. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Confissão. Cristo Jesus, meu Senhor, é minha sabedoria. Ele é, para mim, justiça e santificação, e é também a minha redenção. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um, a morte reinou por esse, muito mais do que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Confissão. Recebi a abundância da graça e o dom da justiça. Governo como rei em meu domínio nesta vida por intermédio do meu Salvador. A Bíblia ampliada diz: reinarão como reis em vida por um só, Jesus Cristo. Onde reinaremos? Nesta vida. Como? Por Jesus Cristo. Paulo utilizou essa ilustração, pois eram os reis que governavam nos dias em que ele viveu.
Naquela época, o monarca exercia poder em seu domínio particular. Sua palavra era a autoridade final. Tudo o que dizia era lei. E a palavra professa que reinaremos em vida por Cristo Jesus, em quem temos a redenção. Colossenses 1, 13 e 14 diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Efésios 1, 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos a redenção. Como devemos ser gratos por não estarmos ainda tentando obtê-la? Nós já obtivemos. Agora somos libertos do domínio das trevas, do poder de Satanás. Pela virtude do novo nascimento, fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino de seu querido Filho. Podemos passar por cima do diabo aonde quer que o encontremos ou diante de qualquer prova. O domínio do inimigo terminou, e o governo de Jesus começou em nossa vida no momento em que o aceitamos como Senhor e nascemos de novo. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-nos maldição em nosso lugar, pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Fomos resgatados da maldição da lei. Para saber melhor, volte aos 5 primeiros livros da Bíblia e veja especialmente a última metade do capítulo 28 de Deuteronômio. No Senhor, somos redimidos da maldição da lei, que engloba a pobreza, enfermidade e a segunda morte, e as bênçãos de Abraão são nossas. Por sermos novas criaturas, a tirania das trevas sobre nós está terminada. O Cordeiro Santo é o nosso Senhor. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Mateus 8,17. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Confissão. Pelas suas feridas fui sarado. A palavra de Deus declara que fui curado há mais de 2.000 anos pelas suas feridas. Se a cura foi liberada naquela época, já estou sarado. A saúde é meu direito, pois estou em Cristo. Referindo-se ao sacrifício do Redentor no Calvário, o apóstolo Pedro confirmou: pelas suas feridas fostes sarados. Não sereis, mas fostes. O Pai lembra-se de quando colocou sobre Jesus não apenas os pecados de todos nós, mas também as nossas enfermidades. O Salvador recorda de tê-los tomados por nós. Portanto, o Espírito Santo inspirou Pedro a escrever esse texto. A cura nos pertence, pois estamos em Cristo. Confesse que Ele é a sua redenção, e Satanás não tem mais poder sobre a sua vida, e retenha firmemente essa confissão. Você foi tirado do reino das trevas, portanto, recuse-se a permitir que o adversário domine. Não aceite a enfermidade, rejeite-a. Romanos 8,2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Confissão. A lei da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. O Dr. John Lake foi missionário na África muitos anos antes do movimento do Evangelho Pleno. Naquela área, a peste bubônica mortífera alastrou-se e centenas de pessoas morreram. Ele cuidava dos doentes e enterrava os mortos. Finalmente, a Grã-Bretanha enviou um navio com suprimentos e equipes de médico. Estes mandaram chamar Lake para subir a bordo e perguntaram-lhe: o que você tem usado para se proteger? Senhores, respondeu Lake, creio que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte, e à medida que eu andar na luz dessa lei, germe algum irá atacar-me. Você não acha melhor se prevenir? Insistiu o médico. Não, Lake respondeu. No entanto, doutor, acho que gostaria de fazer uma experiência comigo. Se passar por uma dessas pessoas mortas, tirar a secreção que sai dos seus pulmões e colocá-la no microscópio, poderá ver grandes quantidades de germes vivos. Verá que eles permanecem agindo por um tempo razoável, mesmo depois que o doente morre. Você poderá encher minha mão com eles, e eu irei segurá-las no microscópio, e em vez desses germes permanecerem vivos, eles morrerão instantaneamente. Os médicos concordaram. Depois de realizar a experiência, constataram que era verdade. Quando eles expressaram curiosidade para saber o que causava isso,
Lei que explicou é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Tiago 4:7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vós é o sujeito dessa sentença. Se uma pessoa resiste ao diabo, ele foge aterrorizado. Deus já realizou toda a obra a respeito disso. Ele enviou Jesus, que se levantou vitorioso sobre o maligno. O Senhor derrotou por nós, e agora é a nossa vez de fazer alguma coisa. Você é capaz porque está nele. Satanás não sente medo de uma pessoa indefesa, porém, quando ela descobre que seus direitos e privilégios estão em Cristo, que o nome do Senhor Jesus lhe pertence, e finalmente sabe o que esse nome pode fazer, os demônios correm apavorados. 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que aquele que está no mundo. Confissão. Por estar em Cristo, o Altíssimo vive em mim. Ele é maior do que o diabo e a doença. Ele é superior às circunstâncias e vive em mim. Não apenas somos nascidos de Deus e participantes do seu amor, como também temos o seu Espírito, o qual ressuscitou Jesus dentre os mortos. Talvez você esteja enfrentando algum problema que parece impossível, mas, em vez de falar da impossibilidade, olhe para Ele, que está em seu interior, e diga: o Senhor está em mim agora. Sua confissão de fé fará com que o Rei dos Reis trabalhe em seu favor. Ele agerá em você, ele dará sucesso, pois o mestre da criação está em sua vida. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Confissão. Eu sou um vencedor. Se a Bíblia nos dissesse que somos vencedores, já seria o bastante. No entanto, ela nos revela que somos mais que vencedores por Ele. Em vez de exclamar, sou um derrotado, levante-se e diga, sou um vencedor. Mesmo que não pareça, sua confissão criará a realidade da vitória. Mais cedo ou mais tarde, você irá transformar-se naquilo que confessa. Não sentirá mais medo em qualquer circunstância ou sob qualquer condição, mas poderá encarar a vida destemidamente como um vencedor. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Confissão. Naquele que me fortalece, meu Senhor, posso todas as coisas. Não serei derrotado. Posso todas as coisas nele. A carne e a mente humana natural irão nos limitar por nossas habilidades. Olhamos para as circunstâncias, os problemas, os testes e as tempestades e achamos que não somos capazes de superá-los. A linguagem da dúvida, a carne e os sentidos murmuram: não posso, não tenho habilidade, força nem oportunidade, sou limitado. Porém, a linguagem da fé diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A força do Todo-Poderoso é sua. Não confiamos em nossa própria força. A Bíblia não diz coisa alguma sobre sermos fortes em nós mesmos. Ela acentua que o Senhor é a nossa força. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Confissão. Estou crucificado com Cristo, portanto Jesus vive em mim. Colossenses 1:26-27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança na glória. Confissão. Cristo vive em mim. Efésios 2:1-4-6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando ainda nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Confissão. Fui crucificado com o Salvador. Quando o Senhor vivificou, fui vivificado nele e ressuscitei juntamente com Jesus. Hoje estou assentado com o Príncipe da Paz nos lugares celestiais. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Confissão: todas as minhas necessidades são supridas. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Note que ele não promete que irá nos abençoar com algo, porque já o fez. Isso significa que, por intermédio do Senhor Jesus, desde o momento que alguém nasce de novo, até caminhar para a eternidade, o Pai já fez provisão para essa pessoa e já a abençoou com tudo que é necessário. Na mente do Altíssimo, as bênçãos são dela. Então, procure na palavra de Deus as provisões que o Senhor tem para seus filhos. Depois, transforme-as em realidade em sua vida para a glória nele.